Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 451. Enquanto ela falava, o oficial de Estado-Maior Tsuru estendeu a mão e apontou para 3 áreas na mesa de areia. Com base na direção atual dos piratas Roger, há 3 rotas marítimas padrão à frente. Após analisar as informações mais recentes, é bem provável que Roger escolha uma delas. Ela gesticulou em direção aos 2 primeiros caminhos. A primeira rota leva ao reino de Dressrosa. A segunda, segue em direção à terra de Toto, o território sob o domínio dos piratas da Big Mom. Atualmente estamos presos em um dilema entre essas 2 rotas. Tsuru olhou para Darren. Dressrosa é uma renomada potência econômica no Novo Mundo, próspera e rica. A tripulação de Roger pode optar por reabastecer lá. Mas por outro lado, Toto Land, sob o comando da Big Mom, também pode muito bem ser uma das paradas pretendidas por Roger. Darren concordou com a cabeça. O oficial Tsuru tem razão. Mas por que você me olhou tão estranho quando mencionou a Big Mom? E não só você, todos os outros aqui também. Ele suspirou exasperado. Pela última vez, não sou próximo daquela velha louca. Todos desviaram o olhar. Darren. Ele exalou e apontou para a terceira rota. Por que nenhum de vocês considerou esse caminho? Todos se viraram para onde Darren estava apontando. No mapa marítimo construído a partir da mesa de areia, estava marcada uma vasta e escura extensão de oceano, profundo e quase totalmente escuro. O mar Edward? Kong levantou uma sobrancelha. Darren, você sabe de uma coisa? Havia uma certeza sutil, mas inconfundível na voz de Darren, e Kong percebeu isso. A sala ficou em silêncio enquanto todos os olhos se voltaram para Darren mais uma vez. O mar Edward era famoso por suas correntes traiçoeiras e condições climáticas extremas, constantes e imprevisíveis. Era um lugar notoriamente perigoso. Mesmo uma frota de fuzileiros navais totalmente equipada hesitaria em entrar sem uma preparação completa. Por isso, os generais descartaram imediatamente a terceira via como uma opção viável. Afinal, se os fuzileiros navais, com navios de guerra robustos e poder de fogo, podiam ser esmagados naquelas águas, que esperança teria uma tripulação pirata? Na verdade, se qualquer outra pessoa tivesse proposto essa ideia, qualquer vice-almirante que não fosse Darren, ela teria sido imediatamente ridicularizada. Mas esse era Roger Darren, um homem conhecido por milagres. Um homem cujo histórico de batalhas e conquistas não podiam ser ignorados. Sim, sua reputação era infame. Seus métodos, muitas vezes brutais. Mas quando se tratava de guerra e táticas, Roger Darren nunca era descuidado. Não sei de nada, disse Darren, balançando a cabeça. Só tenho um palpite. Roger não é do tipo que segue o caminho previsível. A sala ficou em breve silêncio. Até Kong, normalmente calmo e reservado, tinha um brilho pensativo nos olhos. Toto Land e Dressrosa, ambos fazem sentido, continuou Darren. Mas não se esqueçam, o objetivo do Roger não é derrotar os outros Yonk nem acumular tesouros. Ele não é como os piratas de sempre. Ele bateu na têmpora. Ele tem alguns parafusos soltos. Todos. Parecia absurdo, mas estranhamente convincente. Sengoku finalmente quebrou o silêncio. Então você está dizendo que tudo isso é apenas especulação, Darren? Confiar apenas na intuição para decidir sobre uma ação militar tão crucial, sem análises ou dados sólidos, não é sensato. Darren sorriu. Entendo, almirante Sengoku. Meu julgamento não se baseia em cálculos racionais ou lógica objetiva. Mas Roger não é um homem racional ou lógico. Ele faz o que quer, quando quer. É exatamente por isso que estou convencido de que ele tomará o único caminho que ninguém espera que os fuzileiros navais prevejam. Se ainda não está convencido, almirante, podemos fazer um pequeno teste. Tá? Sengoku pareceu intrigado. Que tipo de teste? Não que ele estivesse tentando refutar a teoria de Darren. Como um dos principais estrategistas da Marinha, Sengoku simplesmente preferia tomar decisões baseadas em fatos e informações sólidas. Falando objetivamente, entre Dressrosa e Toto Land, ambos eram destinos muito mais prováveis do que o perigoso mar de Edward. O sorriso de Darren se aprofundou com um toque de mistério. Sob os olhares atentos da sala, ele enfiou a mão no casaco e tirou um Dendemushi de uso militar, discando um número. Buru. Quando o Dendemushi tocou, Darren sentou-se sem pressa, acendeu um charuto e sorriu. Como todos sabem, os fuzileiros navais e os piratas estão em lados opostos por natureza, inimigos irreconciliáveis. Existem muitos piratas poderosos no mundo, mas Roger é, sem dúvida, o mais brilhante entre eles. Da mesma forma, entre nós, fuzileiros navais, onde as estrelas abundam, aquele que se destaca acima de todos, sem questionamentos, é o vice-almirante Garp. De todas as pessoas que entraram em conflito com Roger, o vice-almirante Garp foi quem mais lutou contra ele, então, naturalmente, ele o conhece melhor. Ao ouvir isso, os policiais na sala não conseguiram deixar de concordar com a cabeça. Darren ficou satisfeito com a reação deles. Nesse momento, o Dendemushi conectou. A voz rouca e impaciente de Garp ecoou. Ei, aqui é o Garp. Darren, o que você quer? Estou ocupado me preparando para velejar. Darren riu baixinho. Desculpe, vice-almirante Garp. Só tenho uma pergunta rápida. Então desembucha logo. Para de tagarelar, Kuzan, seu pirralho. Para de roubar meus donuts. Garp começou a latir ao fundo. Todos? Darren enxugou o suor da testa, um tanto exasperado. Vice-almirante Garp, o senhor mencionou antes que estava indo prender Roger. Por acaso o senhor sabe a localização exata dele? Como eu ia saber disso? O Sengoku não disse que havia 3 rotas possíveis? Só ouça o que ele diz. Ele é um inteligente. Eu sou bom com os punhos. A resposta de Garp foi tão direta como sempre. Darren insistiu. Então, qual rota você está planejando tomar para confrontar Roger? Mar Edward, obviamente. Garp disparou sem hesitar. Ah? E por quê?
Droga, por que você pergunta tanto, garoto? Eu não sei. Só tenho um pressentimento de que ele vai estar lá. Enfim, se eu continuar falando, meus donos vão acabar. Kuzan, seu desgraçado. Eu sabia que não devia ter deixado você entrar no meu navio. Gacha. A chamada foi interrompida. O silêncio encheu a sala. Darren olhou para cima, lentamente passando o olhar pela sala com um sorriso. Bem, senhores, vocês ouviram isso? A boca de Sengoku se contraiu incontrolavelmente. Certo, eles dois são realmente loucos. Capítulo 452. Então, alguém ainda tem perguntas? Darren exalou uma longa trilha de fumaça, relaxado e composto. Os outros generais se entreolharam e trocaram sorrisos fracos e irônicos. Nenhum deles se pronunciou. O consenso silencioso confirmou o julgamento de Darren. Se houvesse algo neste mundo que se assemelhasse ao destino, então ninguém duvidaria do estranho vínculo entre Garp e Roger. Esses dois rivais de longa data estavam interligados desde a lendária Batalha de Vale de Deus. Se nem o vice-almirante Garp conseguiu adivinhar o próximo movimento de Roger, então ninguém conseguiria. Sim, a lógica pode parecer absurda, completamente irracional até. Mas todos sabiam que Roger nunca foi um pirata que seguiu a lógica convencional. Assim como Garp nunca foi um fuzileiro naval que pudesse ser medido por isso. E assim, todos os olhos se voltaram para o almirante Sengoku. Sengoku. Ele lançou um olhar de soslaio para Darren, o canto da boca se contraindo levemente. Esse maldito garoto. Você está fazendo com que eu, o chamado general engenhoso, pareça um idiota. Ai. A avaliação do vice-almirante Darren é de fato bastante persuasiva, disse Sengoku, limpando a garganta com uma expressão calma e ilegível. Para ser honesto, inicialmente cheguei a uma conclusão semelhante, mas me distraí depois de ponderar outros fatores racionais e objetivos. A sala parou por um instante. Então, uma admiração sincera tomou conta do ar quando os oficiais da marinha se manifestaram. Como esperado do almirante Sengoku, realmente perspicaz. Sem dúvida, o almirante Sengoku é digno do título de general engenhoso. Os pensamentos do vice-almirante Darren estão alinhados com os do almirante Sengoku. Tanto talento em uma idade tão jovem e impressionante. Observando-os amontoar elogios a torto e a direito, a oficial de Estado-Maior Tsuru virou a cabeça, reprimindo um suspiro. Darren apenas sorriu, despreocupado. Ele não se importava com vaidade ou títulos vazios. Contanto que o alto comando chegasse a uma decisão unificada, estava bom o suficiente para ele. Bem então, está resolvido. Kong levantou-se lentamente do assento. Suas mãos grandes pressionaram a mesa enquanto seu corpo enorme se inclinava para frente, exalando uma autoridade avassaladora. As forças de elite do quartel-general serão mobilizadas imediatamente. O almirante Sengoku liderará a operação. Seu tom ficou mais agudo com a finalidade. Vice-almirante Borsalino. Presente. Borsalino se levantou, com seu sorriso despreocupado de sempre. Vice-almirante Sakazuki. Aqui. Sakazuki respondeu friamente com uma intensidade aguda em seus olhos. Que? Vice-almirante Rogers Darren. Darren se levantou da cadeira e fez uma saudação rápida com um sorriso. Kong assentiu, erguendo o queixo. Sua aura avassaladora surgiu, e o manto do grande almirante da frota ondulava atrás dele sem vento. Vocês 4 liderarão cada uma força 10 navios de guerra, 10.000 soldados de elite do quartel-general da marinha. Rumem para o Mar Eduor e esperem o momento certo. Bang! Ele bateu o punho na mesa com um baque estrondoso. Para derrotar os piratas voadores e os piratas Roger, todos os oficiais presentes se levantaram em uníssono, saudando com resolução solene. Sim, almirante da frota Kong. Almirante da frota Kong, posso perguntar, quem servirá como comandante de campo da missão? Borsalino de repente levantou a mão com um sorriso casual. Já que estamos esperando o momento certo para atacar, precisaremos de um comandante temporário para coordenar, não é? De fato. Kong concordou com a cabeça e então olhou instintivamente para Sengoku. Percebendo o olhar de Kong e os outros o seguindo, Sengoku se endireitou com orgulho, seu peito estufado enquanto um sorriso confiante tocava seus lábios. Naquele momento, seu coração transbordou de certeza. Não havia necessidade de debate. Ele era o único almirante ativo da marinha e um dos ativos mais poderosos do governo mundial. E com o título de general engenhoso, o comando no campo de batalha era sua especialidade. Deixe o vice-almirante Darren assumir o comando. Fique tranquilo, almirante da frota Kong. Eu assumirei esta missão com, hein? O sorriso orgulhoso de Sengoku congelou no lugar. Seu rosto se contraiu e ele rapidamente forçou uma correção. Quero dizer, vou supervisionar a execução do plano do vice-almirante Darren. Kong olhou para ele, parou por um momento e então assentiu simplesmente. Então vou deixar isso com você, Sengoku. Sengoku forçou um sorriso tenso. Por justiça. Kong assentiu e então voltou sua atenção para Darren, sua expressão firme, mas carregada de peso. Vice-almirante Darren, essa responsabilidade será demais para você? Os lábios de Darren se curvaram em um sorriso confiante. Esperei por este dia durante muito tempo, almirante da frota Kong. Com essas palavras, o coração de Sengoku deu um leve pulo. Kong simplesmente lançou a Darren um olhar longo e penetrante. Ao mesmo tempo, no Novo Mundo, a chuva caía torrencialmente. Os ventos uivavam como feras. O Ouro Jackson navegava por um mar violentamente revolto. Ondas imponentes jogavam o navio pirata para o alto e para baixo. O ranger do convés e do mastro ecoava em protesto sob o esforço. Capitão Roger, é a junção das 3 rotas marítimas à frente? Para onde vamos? O rosto jovem de Shanks estava pálido por causa da chuva fria, seus dentes batiam enquanto ele gritava para o arco. O que você quer dizer com para qual lado? Dressrosa, obviamente. Bug agarrou-se ao mastro com unhas e dentes, seu corpo magro balançando perigosamente enquanto ele gritava, aterrorizado. Um caminho leva a Totoland, esse é o território da Big Mom. Entrar lá é suicídio.
O outro caminho leva à ensolarada e rica Dressrosa. Aterrissamos lá e bum, estamos nadando em dinheiro. Ao ouvir a menção de dinheiro, Bug se animou visivelmente. Até o pânico em seu rosto pareceu diminuir. O resto da tripulação se virou para a figura na proa, vestida com um casaco vermelho de capitão. Dressrosa e Totoland, hein? Roger enxugou a chuva do rosto e riu baixinho. O território da Charlotte Linlin? Não, aquela velha louca não vale o nosso tempo. Quanto a Dressrosa, ele puxou distraidamente seu bigode característico e de repente pareceu se lembrar de algo. Apontou para um trecho escuro e tempestuoso do oceano à frente e perguntou com curiosidade. Aquela ali é a terceira rota, certo? Antes que alguém pudesse responder, Bug deu um pulo, alarmado. Sem chance. Capitão Roger, aquele é o mar Eduor à frente. Esse é um dos lugares mais perigosos do Novo Mundo. Dizem que de cada 10 tripulações piratas que entram, nenhuma consegue passar. É muito perigoso. Shanks tapou a boca de Bug com a mão, os olhos arregalados de pânico. Mas já era tarde demais. Os olhos de Roger brilharam de excitação ardente com a apresentação de Bug. O mar mais perigoso? Taxa de sobrevivência de 1 em 10? Uahahalha! Isso parece incrível. Eu decidi. Roger caminhou corajosamente até a frente do navio, desembainhou sua espada com um floreio e apontou-a diretamente para o mar tempestuoso à sua frente. Estamos indo por esse caminho. Bug parecia ter sido atingido por um raio. Seus olhos estavam praticamente saltados da cabeça. Shanks escondeu o rosto nas mãos. Você não deveria ter dito nada, Bug. O resto da tripulação só conseguia suspirar. Nosso capitão é realmente louco. Capítulo 453. Ao redor deles estendia-se um vazio negro e sem fim. Então este é o mar profundo. Na proa do navio de guerra, Darin esfregou a barba por fazer no queixo com interesse, observando a cena à sua frente. Os navios de guerra estavam envoltos em um revestimento transparente, e 10 navios se moviam em uma formação silenciosa e constante em direção ao seu destino. Tudo que se deparava com a escuridão total era a escuridão total. Somente quando os holofotes dos navios de guerra ocasionalmente varriam as águas era possível vislumbrar o fundo do oceano, os recifes e os corais de cores vibrantes lá no fundo. Era um silêncio mortal. O tipo de silêncio que fazia arrepiar o couro cabeludo. De tempos em tempos, gritos estranhos e baixos ecoavam na escuridão, acompanhados pelos contornos tênues de enormes formas negras flutuando à distância, algo assustador e assustador. Nessas profundezas sem luz, qualquer pessoa com claustrofobia já teria desmaiado. E Darin, você nunca usou um navio revestido para mergulhar tão fundo antes, não é? Em algum momento, Sengoku caminhou até o vice-almirante e perguntou com um sorriso. Darin balançou a cabeça e respondeu com um leve sorriso. Não vi almirante Sengoku. Desde que deixei o Mar do Norte, você sabe de todas as minhas missões, mas nunca teve a chance. E quando eu estava no Mar do Norte, nunca houve necessidade de algo tão elaborado. Naquele mar, preferimos resolver as coisas pela força bruta. Ha. Nesse caso, será uma experiência totalmente nova para você? Sengoku riu orgulhosamente. Embora a tecnologia de revestimento esteja bastante avançada atualmente, ainda existem muitos riscos. A pressão da água no fundo do mar não é brincadeira. Somente nossa sede da Marinha desenvolveu um revestimento tão perfeito. Enquanto falava, ele pressionou a mão contra a membrana transparente na frente deles, deixando para trás uma marca de mão exagerada. Viu só? Mesmo nessa profundidade, 10.000 metros abaixo, está comprimido assim e ainda não se rompeu. Isso é algo que os revestimentos piratas jamais conseguiriam igualar. Quando ele terminou, a barba trançada de Sengoku estava praticamente curvada de orgulho. Eu vejo. Darin assentiu como se tivesse percebido algo repentino. Mas por que estamos mergulhando no fundo do mar com navios revestidos, em primeiro lugar? Sengoku riu baixinho, claramente satisfeito consigo mesmo. Você ainda é muito jovem, Darin. Ele cruzou as mãos atrás das costas e começou a explicar. Shiki pode ser arrogante e imprudente, mas também é incrivelmente cauteloso e calculista. Se nossa frota de 10 navios de guerra cruzasse a Headline abertamente para o Novo Mundo, não demoraria muito para que as muitas potências locais nos notassem. Um movimento de fuzileiros navais em larga escala no Novo Mundo certamente atrairia a atenção de inúmeros piratas e forças obscuras, e notícias como essa certamente chegariam a Shiki. Se isso acontecer, ele estará pronto. E isso pode facilmente fazer com que esta missão fracasse antes mesmo de começar. Darin assentiu pensativamente. Você realmente tem uma visão de futuro, almirante Sengoku. Eu respeito isso. Sengoku olhou para ele e continuou. Mas você é o comandante desta missão, então não vou interferir muito. Darin, se dependesse de você, como você entraria no Novo Mundo sem ser detectado? Darin sorriu. Eu voaria. Sengoku. Ele rangeu os dentes. Você pode voar, mas a frota não. Darin assentiu e depois balançou a cabeça. É possível mesmo. Se o quartel-general fornecer financiamento suficiente, podemos reformar os navios, torná-los mais leves e reforçá-los com metal. Meu poder é limitado, claro, mas ainda posso fazer 10 navios voarem longas distâncias. Sengoku cerrou os punhos. Seu peito começou a arfar rapidamente. As veias saltaram em sua testa enquanto ele cerrava os dentes e rosnava. Agora que o quartel-general está com falta de verbas militares, onde vamos encontrar verba extra para reconstruir navios de guerra? Eu vejo. Darin fez outra cara de compreensão repentina e suspirou desamparadamente. Então não tem jeito. Mas, almirante Sengoku, houve alguma vez em que nosso quartel-general não teve falta de verbas militares? Sengoku. Seu rosto velho ficou vermelho, depois verde e finalmente roxo. Seus lábios tremeram, mas no fim, ele não conseguiu se conter. Em vez disso, virou a cabeça abruptamente e rugiu em outra direção. Borsalino.
Seu desgraçado. Que diabos você está fazendo ainda deitado naquela cadeira de praia tomando sol numa hora dessas? Este é o mar profundo, onde você encontraria o sol. Ao longe, Borsalino baixou o copo de suco de melancia que tinha na mão, levantou os 2 braços em sinal de rendição e respondeu com um olhar de inocência. Não estou tomando sol, almirante Sengoku. Eu só queria me deitar um pouco. Sengoku. Ele agarrou o peito e saiu andando para dentro da cabine com uma expressão trágica. Darren não conseguiu evitar uma risada. Assim que Sengoku entrou e teve certeza de que não havia mais ninguém por perto, ele lentamente pegou um Dendemushi militar e discou um certo sinal. Aquele cara já chegou? Quando o sinal foi conectado, Darren perguntou com um sorriso. Uma risada baixa veio do outro lado do Dendemushi. Sim, ele veio. Mas você é muito mesquinho, Darren. Darren deu de ombros. A imaginação dele é limitada. Não é culpa minha. A voz profunda parou por um momento e então perguntou seriamente. Você tem confiança desta vez? Os olhos de Darren se fixaram no abismo negro como tinta à sua frente. Um sorriso frio surgiu em seus lábios. Eles trouxeram a luta até a nossa porta. Se não revidarmos, isso seria simplesmente patético. Na batalha de Marineford, se aquele meteorito tivesse se desviado um pouco mais, poderia ter esmagado Toque. Houve um momento de silêncio antes que a voz falasse novamente. Vingar-se e nunca desistir. Esse é definitivamente seu estilo. Se você já fez sua jogada, então não tenho mais nada a esconder. Estarei esperando sua mensagem no Mar do Norte. Bom, Darren pendurou o Dendemushi. Ele guardou-o e levantou o olhar. Ele podia sentir claramente o navio de guerra sob seus pés começando a subir. A superfície do mar estava cada vez mais próxima. Até que um traço de vento e chuva apareceu em seu campo de visão, obscurecendo completamente a loucura e a determinação em seus olhos. Mar Eduard, desta vez, os protagonistas não serão vocês dois. Capítulo 454. Mar Eduard. Ventos fortes varriam o mar. As ondas surgiam violentamente e chuvas torrenciais caíam do céu. Ah, como isso é possível? Estamos cercados. No Ouro Jackson, o nariz vermelho de Bug empalideceu de medo. Ele se agarrou a um pilar, aterrorizado, gritando com a cena aterrorizante à sua frente. O navio dos piratas Roger foi jogado para todos os lados no mar agitado e tempestuoso. Sob o vento uivante e a chuva torrencial, as águas à frente, atrás e nas laterais, e até mesmo o céu acima, estavam densamente povoadas por navios piratas. Eles flutuavam como boias, cobrindo o oceano em um espetáculo avassalador. Bandeiras com o símbolo do leão voador tremulavam violentamente na tempestade, liberando uma pressão indescritível e uma imensa onda de pressão. Do que você tem tanto medo, Bug? Perto dali, Shanks, usando seu chapéu de palha, agarrou o mastro com uma das mãos e provocou. De qualquer forma, você não pode mais morrer por causa de um corte. Caramba! As mãos de Bug voaram para longe de seu corpo e agarraram Shanks pelo colarinho, os olhos brilhando de fúria enquanto ele gritava. Eu ainda tenho muitas fraquezas, seu desgraçado. Seu idiota. Se não fosse por você, eu não saberia nadar. Shanks apenas sorriu em resposta. Caramba! Bug tremia de raiva, mas não havia tempo para discutir. Ele rolou e correu até Rayleigh lamentando. Rayleigh-san, por favor, ponha juízo na cabeça do Capitão Roger. É o Chique lá fora. Estamos completamente cercados. Em uma batalha naval, aquele bastardo é imbatível. Rayleigh riu com desdém e respondeu com um toque de desamparo. Bug, você sabe como Roger é. Quanto mais você entra em pânico, mais animado ele fica. Além do mais, ele deu um tapinha na grade do navio. Mesmo que seja uma batalha naval, temos que confiar no Ouro Jackson que Tom construiu para nós. Bug congelou como se tivesse sido atingido por um raio. Seu rosto se contorceu como se ele tivesse engolido algo horrível. Ele instintivamente olhou para os outros membros da tripulação em busca de apoio, mas viu que eles já estavam de pé no vento e na chuva, sacando suas espadas com sorrisos ferozes e olhos ansiosos. Ele desabou imediatamente. Acabou. Acabou mesmo desta vez. Bug caiu no convés, segurando a cabeça em desespero. Todo mundo ficou louco. Aquele monstro Bullet teve a ideia certa. Eu deveria ter deixado o navio com ele quando tive a chance. Os outros não prestaram atenção aos gritos de Bug. Um após o outro, eles sacaram suas armas, estabilizaram a respiração e olharam para a enorme frota pirata espalhada pelo mar e pelo céu, sorrindo, cheios de espírito de luta. Esta foi a última jornada do Capitão Roger, não deles. Seja o mar de Edward ou os piratas voadores sob o comando de Chique, nada os faria recuar. Chique, hein? Passos pesados ecoaram atrás. Vestido com um casaco de capitão vermelho sangue, Roger deu um passo à frente, firme e calmo, passando por seus companheiros de tripulação um por um até chegar à proa. O aguaceiro encharcou suas roupas completamente, e fios de água escorreram de seu casaco e respingaram no convés. Bang! Roger pisou na proa, levantou a cabeça orgulhosamente e encarou a frota pirata que surgia como uma sombra no céu. Era uma visão assustadora e inspiradora. Na chuva e no vento, o mar e o céu estavam cheios de navios piratas, como uma matilha de lobos vorazes cercando um tigre ferido, prontos para atacar. Os canhões negros dos navios piratas brilhavam ameaçadoramente, e o cheiro de pólvora pairava no ar. Os piratas ajustaram seus ângulos, mirando seus canos diretamente no Ouro Jackson. Os piratas voadores sorriram maldosamente, seus olhos fixos nos piratas Roger como se eles já fossem cadáveres. Entendido. Naquele momento, uma risada aguda e desafiadora ecoou das nuvens de tempestade estrondosas acima. Uma figura surgiu de repente à vista, cabelos dourados tão longos quanto suas pernas chicoteando o ar como a juba de um leão. Com um charuto aceso preso entre os dentes, braços cruzados sobre o peito, ele olhou para os piratas do Roger com um sorriso selvagem e um brilho feroz nos olhos. Jirralhalha, estou esperando por você há muito tempo. Enquanto ele ria, uma aura avassaladora irrompeu de seu corpo aparentemente magro,
transformando-se em uma tempestade tangível que ondulava pelas nuvens e cortava a chuva como uma lâmina. Capitão dos piratas voadores. Senhor do novo mundo. O pirata voador Shiki, o leão dourado. Que presença aterrorizante. É como se eu não conseguisse respirar. Bug tremeu quando a pressão esmagadora caiu sobre ele com o rosto pálido. Aquele cara é um monstro. Capitão Roger, nós realmente não vamos fugir. Roger sorriu. Shiki, quanto tempo não nos vemos? Ele apontou casualmente para a frota assassina diante deles. Então é assim que você vai me receber? Shiki zombou. Pare de enrolar, Roger. Você sabe muito bem por que estou aqui. Roger coçou a cabeça com um olhar confuso. Sinceramente não tenho ideia. Shiki, ele rangeu os dentes. A arma antiga. Você tem pistas sobre uma, não é? Com essas palavras, toda a equipe de Roger congelou. A expressão de Bug mudou drasticamente, uma onda de pavor tomou conta dele. Os olhos de Roger se arregalaram em choque genuíno. Até você sabe que eu tenho pistas sobre a arma antiga. Bug. Lágrimas escorreram pelo seu rosto instantaneamente. Heilig e os outros seguraram seus rostos em agonia. Ele admitiu. Shiki ficou momentaneamente atordoado. Ele planejou forçar Roger a contar a verdade, mas o cara simplesmente confessou no momento em que ele perguntou. Não era bem assim que deveria acontecer. Ele levou vários segundos para se recuperar antes de soltar uma risada maníaca. Giharalhalha. Perfeito. Pensei que você fosse se fazer de bobo. Nesse caso, vamos unir forças. Os olhos de Shiki ardiam enquanto ele encarava Roger, sorrindo ferozmente. Tivemos nossa cota de ressentimentos quando éramos mais jovens, mas vamos deixar tudo isso para trás. Com seu conhecimento de uma arma antiga que pode acabar com o mundo, e o enorme poder e influência que eu comando. Ele levantou a mão direita bem alto, fechando-a em punho. Nós podemos dominar o mundo. Nenhum fuzileiro naval, nenhum governo mundial hipócrita terá chance contra nós, eles rastejarão aos nossos pés. Seja meu braço direito, Roger. Bum. Um relâmpago pálido rasgou a tempestade escura como breu, iluminando o mar agitado por um breve momento, e revelando os contornos tênues de 10 navios de guerra. Os navios estavam dispostos em formação defensiva, usando a tempestade como cobertura. Perfeitamente escondidos a várias milhas náuticas das duas frotas piratas, eles aguardavam em silêncio. Um ar ligeiramente sombrio pairava entre eles. Está prestes a começar. Na nau capitânia, Darin estava na proa com a capa de chuva sobre os ombros, mascando um charuto. Ele olhava para as ondas distantes, com um rastro de fumaça saindo de seus lábios. Ao contrário de seu comportamento calmo, Sengoku, segurando uma luneta ao lado dele, estava visivelmente angustiado. Shiki e Roger estão se unindo. Capítulo 455. Ouvindo o riso de Shiki ecoar através do vento e da chuva, a testa de Sengoku já estava pingando suor frio. Shiki, o louco cuja ambição abrangia os 4 mares, tinha acabado de propor formar uma aliança com Roger. O simples pensamento dos dois inimigos mais problemáticos que os fuzileiros navais já enfrentaram unindo forças fez Sengoku sentir um calafrio nervoso. O que era ainda mais assustador era que Roger realmente parecia ter pistas sobre as armas antigas. Como isso foi possível? Outros podem não saber a verdade, mas como Sengoku não saberia? Aquele boato, Roger tem informações sobre as armas antigas, não passou de uma cortina de fumaça espalhada pelos fuzileiros navais desde o início. Mas agora, para choque de Sengoku, a informação falsa que Darin astuciosamente divulgou, de alguma forma se revelou real. Que diabos? Sengoku de repente virou a cabeça, seus olhos fixos no vice-almirante ao seu lado. Darin, você sabia desde o começo que Roger realmente tinha pistas sobre as armas antigas. Darin parecia completamente inocente. Como isso pode ser, almirante Sengoku? Se alguém como você não sabia de tal segredo, como eu poderia saber? Eu só estava fazendo uma afirmação aleatória. Quem imaginaria que seria verdade? Sengoku estudou a expressão de Darin, desconfiada e inquisitiva, mas no final não encontrou nada fora do lugar. Ele hesitou, mas gradualmente aceitou a explicação. Afinal, como Darin poderia saber de algo assim? Ainda, Darin, quando você vai dar a ordem de atacar? Sengoku cerrou os punhos, sua impaciência e ansiedade estavam estampadas em seu rosto. Não podemos deixá-los continuar com esta negociação. Se Roger realmente concordar com a oferta de Shiki, relaxe, almirante Sengoku. Darin balançou a cabeça, interrompendo com um sorriso calmo nos lábios. Com a personalidade de Roger, não tem como ele aceitar um convite de Shiki. Sengoku ficou momentaneamente atordoado pela confiança em sua voz. Tem certeza disso? Como você sabe que Roger não vai concordar? Você não é aquele idiota, Garp. Darin apenas sorriu e não disse nada. Vamos esperar mais um pouco. Não há pressa, almirante Sengoku. Eles vão lutar. Um lampejo de algo seguro e ilegível brilhou nos olhos do vice-almirante. Eles definitivamente farão isso. De alguma forma, a confiança de Darin teve um efeito calmante. Sengoku se sentiu um pouco mais à vontade, embora a descrença ainda pairasse em seu rosto. Domine o mundo, hein? A chuva batia violentamente no cabelo, no rosto e no casaco de Roger, estalando alto na tempestade. Observando as dezenas de navios piratas se aproximando lentamente do Ouro Jackson, ele balançou a cabeça levemente. Um sorriso irônico surgiu no canto dos lábios. Você realmente não mudou nada, Shiki. Continua o mesmo de sempre. Então, de repente, ele olhou para cima. Seus cabelos negros esvoaçavam, lançando gotas de chuva para o ar. Com os olhos brilhando, ele encarou a tempestade de frente e riu com ousadia. Regra, você disse. Wahahaha, Shiki. Não tenho interesse algum em governar nada. Se eu não posso fazer o que quero, qual o sentido de ser um pirata? Sua oferta, eu recuso. A expressão de Shiki escureceu instantaneamente, e uma intenção assassina crua irradiou de seu corpo. Suas feições se contorceram de raiva enquanto a fúria surgia de seu peito. Então você está dizendo, que quer que eu te mande para o fundo do mar aqui e agora?
Lentamente, ele sacou as espadas gêmeas da cintura. A chuva caía sobre as lâminas impecáveis, acumulando-se nas pontas e brilhando com um brilho penetrante e gelado. Embora Roger tenha detido os piratas Rocks na Batalha de Vale de Deus e enfrentado Chique muitas vezes desde então, o Leão Dourado nutria sentimentos complexos por ele. Por um lado, ele respeitava a força avassaladora de Roger. Por outro, a história dos dois era repleta de conflitos amargos. Desta vez, oferecer uma aliança não era apenas uma questão de estratégia, mas também de um senso de reconhecimento mútuo. Claro que também havia razões práticas. O poder de Roger era nada menos que monstruoso. Até mesmo alguém tão arrogante quanto Chique teve que admitir isso. Mesmo ali, em uma batalha naval onde ele tinha todas as vantagens, Chique não estava totalmente confiante de que conseguiria derrotar Roger. É por isso que ele propôs uma parceria. Mas ele nunca imaginou que esse idiota o rejeitaria sem pensar duas vezes. Não. Roger caiu na gargalhada. Com um forte estrondo metálico, ele desembainhou a longa espada em sua cintura e a apontou diretamente para o Leão Dourado no ar. A aura que emanava dele erguia-se como uma montanha imponente, subindo cada vez mais alto sem fim à vista. Quero dizer, vou acabar com todos vocês. As palavras mal saíram de sua boca quando um clarão vermelho surgiu nas pupilas de Roger e Chique. Rasgar. Uma onda de relâmpagos preta e vermelha, e rompeu como uma tempestade de chamas sombrias de ambos os corpos, serpenteando pela chuva em arcos fantasmagóricos. Suas auras avassaladoras se chocaram com força explosiva, formando uma tempestade de energia pura que espiralou à vista de todos. Os céus mudaram de cor. O mundo estava submerso em preto e vermelho sangue. Os ventos uivavam. Mares de nuvens se despedaçavam. Os piratas Roger se prepararam instintivamente, levantando os braços para proteger o rosto enquanto cambaleavam 2 passos para trás. Buggy e Shanks ficaram pálidos e caíram de joelhos no convés. Do lado dos piratas voadores, os membros da tripulação caíram como dominós, com os olhos revirados enquanto desmaiavam devido à pressão. O mar rugiu enquanto o choque de forças enviava tremores violentos pelo mundo. Essa foi a colisão de mais alto nível do Aqui do Conquistador. Uahara! Vamos, Chique! Estrondo. Roger pisou na proa do navio, rindo loucamente. Encharcado em seu casaco vermelho sangue de capitão, ele se lançou no ar como um deus da guerra possuído, segurando sua modesta espada com as 2 mãos. Relâmpagos pretos e vermelhos irrompiam violentamente da lâmina, fazendo parecer que Roger estava arrastando um raio de trovão direto para a batalha. Você está cavando sua própria cova. Chique rugiu, saltando para trás antes de mergulhar numa velocidade estonteante. O mesmo raio vermelho escuro envolveu suas espadas gêmeas Meito, Oto e Kogarashi, transformando-as nas presas mortais de um leão furioso. Com as espadas cruzadas à sua frente, ondas vermelho escuras espiralavam ao redor de seu corpo enquanto o leão voador disparava para frente. As 2 lendas avançaram imparáveis, colidindo uma contra a outra com uma força aterrorizante. Vamos lá, Chique! Morra, Roger! Chique! Entendido! Chique! Entendido! Bum! No instante seguinte, como um meteoro caindo na terra, 2 dos piratas mais poderosos do mundo, cada uma lenda viva, colidiram no alto do céu. O tempo pareceu parar. Então, uma onda de choque titânica explodiu, liberando ondas gigantescas de dezenas de metros de altura que se espalharam pelo mar. O céu desabou. O oceano se abriu. Mesmo a várias milhas náuticas de distância, a onda de choque atingiu com força esmagadora, abalando violentamente a frota da marinha e destruindo a formação. Você estava certo, Darren. Sengoku agarrou-se firmemente ao corrimão com os olhos vermelhos de urgência enquanto gritava. Eles começaram a lutar. Dê a ordem e ataquem agora. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 456. A ansiedade incomum de Sengoku fez Darren franzir a testa. Ele não conseguiu evitar falar. Almirante Sengoku, com sua sabedoria, você deveria saber que Chique e Roger estão no meio de um confronto brutal. Ordenar um ataque agora não é a decisão certa. Houve um lampejo de confusão e dúvida no olhar de Darren enquanto ele olhava para Sengoku. Embora isso ainda fosse muito cedo na linha do tempo e Sengoku fosse apenas um almirante de quartel-general, ainda não o brilhante e comandante-almirante da frota que ele se tornaria, ele ainda não deveria estar reagindo dessa forma. Sua compostura e percepção, embora ainda não estivesse no auge como durante a Guerra das Cúpulas, ainda estavam muito acima da média. E no entanto sua reação agora era, quase desesperada. É claro que sei que este não é o momento ideal para um ataque em grande escala. Sengoku cerrou os dentes, o rosto contorcido em hesitação. Taticamente falando, o plano ideal seria esperar até que essas 2 tripulações piratas se destruam. Depois a gente chega e limpa o resto. Mas Darren, esse é apenas o melhor cenário possível. O resultado mais conveniente. Um peso pesado e pensativo se instalou nos olhos de Sengoku. O que é muito mais provável é que eles nos detectem. Quanto mais demorarmos, maior será essa chance. Darren, ele se virou para o vice-almirante com a voz cheia de preocupação. Não podemos esperar mais. O quartel-general da Marinha não pode correr esse risco. Darren fez uma pausa, surpreso. Então, quando ele viu as linhas vermelhas ao redor dos olhos de Sengoku, percebeu. Pressão política. Os ataques de Chique ao redor do mundo levaram o quartel-general da Marinha a uma tempestade de críticas. Sejam as nações-membro, as nações não-membro ou até mesmo o governo mundial, todos eles provavelmente estavam aplicando imensa pressão sobre os fuzileiros navais. Especialmente sobre Sengoku, que era pessoalmente responsável por levar Chique à justiça. Sengoku, curvando-se sob aquele peso implacável, claramente não estava dormindo. Era evidente. Chique era cauteloso, imprevisível e ridiculamente difícil de capturar. Graças aos seus poderes de Akuma no Mi, ele conseguia passar facilmente pelas redes de inteligência do governo e da marinha, escondendo seu paradeiro sem deixar rastros.
Foi por isso que os fuzileiros navais foram tão impotentes ao lidar com ele. E nesse impasse atual, quanto mais eles esperassem, maior a probabilidade de Shiki perceber que algo estava errado, possivelmente recuando antes que os fuzileiros navais tivessem tempo de reagir. Então, para Sengoku, mesmo que agora não fosse o momento ideal, ele não podia se dar ao luxo de apostar no cenário perfeito. Eles tinham que atacar enquanto ainda tinham chance, mesmo que isso significasse enfrentar duas das mais lendárias tripulações piratas vivas. Não é de se admirar. Darren entendeu e suspirou baixinho. Esse foi o seu descuido. Ele se concentrou demais em maximizar o ganho tático e a vitória, e se esqueceu do panorama estratégico mais amplo. Mas isso não foi inteiramente culpa dele. Não era ele quem tinha essa responsabilidade. Almirante Sengoku, eu entendo. Admito que sua opinião tem peso. Darren acendeu um novo charuto com um tom calmo. Os olhos de Sengoku brilharam, apenas para Darren imediatamente seguir com: mas eu recuso. Sengoku, aquele pirralho maldito. Somente a voz confiante e inabalável do vice-almirante podia ser ouvida ecoando constantemente no vento e na chuva. Sou apenas um vice-almirante. Não sou um almirante. E definitivamente não sou o almirante da frota. Suportar o peso da pressão política é seu trabalho, almirante Sengoku, não meu. Tenho apenas um dever. Os olhos de Darren se fixaram no mar distante, agora manchado de fumaça e sangue. Daquela direção vinham os gritos dos moribundos e o rugido dos tiros de canhão. Cadáveres se agitavam nas ondas. Navios piratas eram dilacerados e engolidos pelo mar. Uma guerra devastadora diferente de tudo que o mundo já tinha visto estava acontecendo logo além do horizonte. Darren exalou uma longa nuvem de fumaça como um dragão, com um sorriso frio nos lábios. Para liderar os fuzileiros navais à vitória final nesta guerra. As pupilas de Sengoku diminuíram. Vitória final. Esse pirralho, ele é muito confiante. Ele está esperando tão calmamente. O que exatamente ele está esperando? Ou, ele ainda tem uma carta escondida que ainda não jogou, mas o quartel-general da Marinha já comprometeu quase todas as suas forças de elite. O almirante da frota Kong deve permanecer em Marineford para defendê-la e proteger Mary Geoise. Zephyr não está participando do serviço ativo. Ele está no campo de treinamento para se preparar para a próxima geração de recrutas. Em outras palavras, os fuzileiros navais já mobilizaram quase todo o seu poder de combate. Não tem como Darren estar escondendo outro trunfo. Espere. As pupilas de Sengoku se contraíram de repente. Você está planejando matar Shiki diretamente. Darren lançou-lhe um olhar de soslaio, com os olhos cheios de falsa confusão. Não era isso que você estava pensando também? Sengoku congelou e então murmurou pensativamente. Os poderes de Shiki são incrivelmente difíceis de lidar. Se ele pressentir perigo real, aquele desgraçado não hesitará em abandonar sua frota e fugir. Discuti isso com o almirante da frota Kong em particular. Considerando essa possibilidade, o verdadeiro objetivo desta operação é eliminar as forças ativas dos piratas voadores. E além disso, nossa maior prioridade é acabar com o bando do Roger. Afinal, a tripulação de Roger não sabe voar, mas Shiki pode. A dificuldade de eliminá-los não chega nem perto. Então é isso. Um sorriso zombeteiro surgiu no canto dos lábios de Darren. Bem, isso é realmente lamentável. Agora ele entendia. O próprio Shiki era muito difícil de eliminar, mas sua frota não. E no momento em que destruíssem a frota voadora de Shiki, assim como antes, os fuzileiros navais teriam algo sólido para relatar ao governo mundial e às nações membros. Política. Sempre essa maldita política. Claramente temos prioridades diferentes, almirante Sengoku. Um brilho frio surgiu nos olhos de Darren, e uma aura assassina irrompeu. Para mim, Roger pode esperar. Mas, Shiki deve morrer. O coração de Sengoku deu um pulo violento. Ele olhou para Darren em choque. Aos olhos do vice-almirante não havia fúria justificada, nem emoção em punir o mal, nem senso de dever, nada disso. Havia apenas ódio puro e sem filtro. Desde o momento em que ele começou a espalhar informações falsas, até a orquestração cuidadosa desta batalha. Darren nunca esteve atrás de Roger, ou mesmo da frota de Shiki. Tudo isso era para matar Shiki. Esse garoto realmente sabe guardar rancor. Um arrepio repentino percorreu a espinha de Sengoku. É melhor garantir que Darren nunca me coloque na lista dele. Eu nunca mais dormiria. Esse pensamento surgiu em sua cabeça. Então o que você está esperando? Observando o caos se desenrolar no campo de batalha distante, Roger e Shiki agora se chocando no ar, um vermelho, um dourado, sacudindo os céus com cada golpe. Sengoku não conseguiu conter a pergunta. A questão não é quanto tempo vamos esperar, disse Darren com um sorriso fraco e enigmático. É o que estamos esperando. Confie em mim, almirante Sengoku. Seus olhos eram afiados e inflexíveis. A justiça prevalecerá. Mate-os. Derrubem todos eles. Quando matarmos Roger, os piratas voadores dominarão o mundo. Ha 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 ha. A risada cruel dos piratas ecoou pela tempestade, misturando-se ao estrondo dos canhões e ao choque das lâminas. Agora que Roger e Shiki estavam oficialmente prontos para a batalha, os piratas voadores lançaram seu ataque total. Os canhões rugiam incansavelmente, cuspindo fogo enquanto uma onda de projéteis atravessava a chuva, formando uma rede de morte que avançava em direção ao Ouro Jackson. Protejam o Ouro Jackson. Os olhos de Rayleigh se aguçaram quando ele deu o comando, sua voz firme e firme. Ele saltou do convés sem hesitar. Um clarão prateado, a longa espada em sua mão deslizou livremente com um chiado, cortando a tempestade em um arco deslumbrante de luar. Um após o outro, mais de uma dúzia de cortes prateados brilhantes rasgaram o céu, cortando dezenas de balas de canhão ao meio, cada uma delas explodindo em um clarão de chamas e estilhaços. Capítulo 457.
Chamas iluminaram o céu, uma fumaça preta e espessa percorreu o ar e ondas de calor surgiram do alto. Sob o choque das explosões, o Ouro Jackson balançou violentamente como se pudesse virar a qualquer momento. Droga! O poder de fogo deles é insano. Gaban, ignorando a chuva que batia em seu rosto, balançou seus 2 machados prateados em uníssono, cortando várias balas de canhão que se dirigiam ao mastro em estilhaços. O resto dos piratas Roger usaram suas próprias técnicas, interceptando todos os projéteis que representavam uma ameaça ao navio. Bum bum bum! Balas de canhão explodiam por todo o Ouro Jackson, lançando enormes nuvens de água no ar e fazendo o navio gemer e render sob o esforço. Acabou. Esse tipo de bombardeio. Bug gritou, tremendo como uma folha com ranho saindo do nariz. Mas apesar de todos os seus gritos, suas mãos não diminuíram o ritmo nem um pouco. Ninguém sabia de onde ele as havia tirado, mas facas de arremesso voavam de ambas as mãos como um moinho de vento, acertando e detonando com precisão vários projéteis no ar. Bug, pare de gritar. Você é muito barulhento. Shanks, com o rosto pálido, ofegava pesadamente. Um zumbido agudo se aproximou por trás. Num piscar de olhos, ele sacou uma lâmina de bolso de meio metro de comprimento e a brandiu com força. Psiu! A bala de canhão preta se partiu em duas, passando zunindo por ambos os lados do seu corpo antes de mergulhar no mar. Estrondo! Uma rajada de chama surgiu atrás dele. Shanks ofegou, mas seus olhos permaneceram fixos, segurando a espada com firmeza. Se Darren estivesse lá, ele teria notado de relance. Tanto Bug quanto Shanks cresceram significativamente desde a primeira vez que ele os viu. Principalmente Shanks, com aquele chapéu de palha, só com aquele golpe, ele claramente atingiu o nível de cortar com aço. E ele tinha apenas 12 anos. 12 anos de idade e já prestes a entrar no reino de um verdadeiro espadachim. Esse tipo de talento era único no mundo. Heilig olhou para o barulhento Bug e para o calmo e sereno Shanks, com um brilho de satisfação nos olhos. Eles cresceram. E isso foi bom. No mínimo, quando essa viagem final chegasse ao fim, aqueles 2 pirralhos estariam prontos para zarpar sozinhos. Quando esse pensamento passou pela sua cabeça, Heilig atacou novamente. Um furacão de energia de espada subiu em espiral para o céu, varrendo as balas de canhão que caíam de cima e detonando-as no ar, dando origem a uma tempestade de fogo estrondosa. Isso não vai acabar. Crocus agarrou um arpão com uma expressão sombria. A chuva encharcara e desgrenhara sua coroa de flores, deixando-o com um aspecto encharcado e desgastado. Aquele maldito Shiki. Ele nem está lutando conosco diretamente. O coração de todos afundou com suas palavras. Olhando ao redor para o mar e o céu fustigados pela tempestade. Dezenas de navios piratas hasteando a bandeira de caveira dos piratas voadores o cercaram completamente, mas nenhum deles se precipitou de forma imprudente. Em vez disso, aproveitaram seu poder de fogo superior, imobilizando os piratas do Roger com pura pressão. Esse bombardeio constante drenava sua resistência aos poucos, fazendo-os lutar apenas para se manterem à tona. Sob o bombardeio implacável, até mesmo o lendário Ouro Jackson parecia um frágil barco atracado em uma tempestade, a um grande impacto de afundar. Não podemos resistir assim. Heilig olhou para o céu onde Roger e Shiki se chocavam em uma explosão de vermelho e dourado, então tomou sua decisão em um instante. Enxugando a chuva do rosto, ele cerrou os dentes. Estamos avançando. Assim que as palavras saíram de sua boca, o timoneiro entrou em ação. As velas se abriram, e apesar do aguaceiro, o Ouro Jackson acelerou de repente. Bem à frente, através da cortina de chuva e fogo, estava o denso bloqueio da frota pirata de Shiki. E eles avançaram em direção a ela sem hesitar. Vou abrir caminho. Heilig apareceu na proa num piscar de olhos. Com os olhos fixos à frente, desferiu um golpe poderoso. A energia da espada irrompeu como uma lua crescente prateada, cortando a tempestade com um uivo ensurdecedor. O mar à frente se abriu em uma fenda enorme que se estendia por centenas de metros. O navio pirata de 10 metros de altura sacudiu e depois se partiu ao meio, explodindo em fogo antes de desaparecer sob as ondas. Gritos de dor ecoaram pelo campo de batalha enquanto os piratas voadores saltavam de seus navios em chamas, mergulhando no oceano como bolinhos caindo. Aproveitando o caos, o Ouro Jackson avançou como um quebra-gelo, colidindo diretamente com o coração do bloqueio de Shiki. Matar! Um estrondoso grito de guerra explodiu através do mar. Inúmeras cordas foram lançadas do ar, pousando no convés do Ouro Jackson. Membros dos piratas voadores subiram com sorrisos selvagens, gritando enquanto subiam a bordo. Eles estão chegando. A tripulação de Roger encarou o inimigo que se aproximava, a intenção de batalha brilhando em cada olhar. Eles sacaram suas lâminas com um suspiro de determinação, e atacou sem hesitar. Esta era a viagem final deles, não havia mais como voltar atrás. A batalha de abordagem tinha começado. Darren, é hora de agir. No navio principal, Sakazuki pousou de repente com um baque pesado, seu olhar frio fixo em Darren. A batalha de abordagem está em andamento. Se avançarmos agora, talvez não Shiki, mas com certeza podemos encurralar a tripulação de Roger. Até mesmo alguém tão normalmente calmo como Sakazuki estava perdendo a paciência. Seu tom continha um tom severo de repreensão. Sengoku também olhou para Darren com ansiedade e urgência. Com ambas as tripulações piratas em combate corpo a corpo, este era o momento perfeito para cercá-los e obter resultados avassaladores. Não, ainda não. Darren estudou o campo de batalha, com a testa franzida e os punhos inconscientemente cerrados. Caramba! Sengoku praguejou interiormente. Mas tudo o que ele podia fazer era esperar. Darren era quem estava no comando da operação. Então diga-nos, o que diabos você está esperando? Fumaça preta começou a subir do corpo de Sakazuki, seu tom sombrio e ameaçador. Darren soltou um suspiro e se virou para ele. Sakazuki, trabalhamos juntos no Mar do Norte por muito tempo. Você devia saber que tipo de pessoa eu sou. Vou te fazer só uma pergunta. Ele olhou fixamente para Sakazuki. Você confia em mim?
Sakazuki ficou em silêncio. Ele cerrou os punhos novamente, mas a fumaça preta desapareceu lentamente ao redor dele. Espero que você não se arrependa dessa decisão, Darren. Darren sorriu fracamente. Não se preocupe. Está tudo no lugar. Ele voltou-se para o distante campo de batalha. Neste momento, a tripulação pirata de Roger estava completamente cercada. Embora cada um deles fosse uma potência no mar, seus números não podiam ser comparados à frota de Shiki. Dezenas de navios de guerra. Dezenas de milhares de homens. Mesmo que eles dependessem apenas da força bruta, eles poderiam derrotar a equipe de Roger apenas pela força numérica. Especialmente em um ambiente como esse tempestuoso e caótico, se os piratas voadores estavam dispostos a jogar vidas fora apenas para subjugá-los. Era apenas uma questão de tempo até que o lado de Roger caísse. Afinal, eles também tinham que proteger o Ouro Jackson. A maioria deles não era usuária de Akuma no Mi, mas em tais águas, perder o navio significava morte certa. Prepare-se. Sengoku e Sakazuki congelaram. Atrás deles, Borsalino, deitado ali com seu suco de melancia, deu um sorriso malicioso, um brilho brilhando por trás de seus óculos de sol. O que exatamente você está preparando? O que você está esperando? Sengoku não pôde deixar de perguntar novamente. Darren riu baixinho, esperando o vento aumentar. O vento. Sengoku fez uma pausa, franzindo as sobrancelhas fortemente. Então, de repente, ele entendeu. Seu rosto mudou ligeiramente quando um pensamento absurdo demais para ser acreditado surgiu em sua mente. Uma voz de comando ecoou pelo convés, carregada de determinação férrea, cortando a tempestade ao redor deles. Preparei um presente especial para Shiki. Um sorriso torto surgiu no rosto de Darren. Um presente que ele nunca esquecerá. Ele fez uma pausa e sorriu ainda mais. Milímetros. Ele abriu bem os braços, sentindo as correntes de vento e chuva dançando ao seu redor. O vento está aumentando. Darren se virou com um sorriso brincalhão e piscou para Sengoku e os outros. Preparem-se todos. As pupilas de Sengoku e Sakazuki se estreitaram até se tornarem pontinhas. Eles se viraram em uníssono, olhando para o horizonte. Como se tivessem sido atingidos por um raio, seus olhos se fixaram em algo impossível demais de acreditar. Lá longe no mar, um pequeno barco apareceu, flutuando sozinho. Duas figuras estavam silenciosamente a bordo. Cada um deles estava envolto em vestes verde escuras que obscureciam seus rostos e corpos. Misterioso. Ameaçado. Rachadura. Um relâmpago pálido rasgou as nuvens, rasgando o céu escuro. Naquele clarão de luz, uma das figuras se virou levemente, apenas o suficiente para revelar um perfil feroz e imponente, marcado por uma estranha tatuagem vermelho-sangue. Isso é. O coração de Sengoku trovejou. Os olhos de Sakazuki se arregalaram. Borsalino deu um sorriso assustador. No barco, a figura mais alta levantou as duas mãos lentamente. E então, um vendaval uivante varreu o mar, levantando ondas enormes. Uma tempestade retorcida verde esmeralda surgiu com um rugido estridente da chuva torrencial, completamente sobrenatural e de aparência assustadora. Expandiu-se, torceu-se, amplificou-se, subiu, até que se tornou um ciclone imponente que unia o mar e o céu, rasgando os céus com uma força incontrolável. Uma tempestade havia chegado. Na proa do navio de guerra, Darren acendeu um charuto, com um sorriso nos cantos dos lábios. O verdadeiro show começa agora. Essa era a tempestade do destino. Capítulo 458. Dragon. Mesmo com o rosto escondido sob um largo capuz verde escuro, não havia como confundi-lo. Dragon havia crescido na marinha, e com sua habilidade única de Akuma no Mi em mar aberto. Sengoku e Sakazuki o reconheceram instantaneamente. Eles reagiram imediatamente, virando-se bruscamente para encarar Darren. Aquele cara, Darren, ele ainda estava em contato com Dragon traidor. Ei, não me olhe desse jeito. Darren deu de ombros casualmente, exibindo um pequeno sorriso. Os fuzileiros navais precisam desesperadamente de uma vitória agora, não é? Sengoku e Sakazuki ficaram em silêncio diante dessas palavras. Era verdade. Os fuzileiros navais estavam sob imensa pressão política. Não podiam perder esta batalha. E o fato era inegável. Em uma batalha naval, a habilidade da Akuma no Mi de Dragon pode facilmente ser considerada uma das mais poderosas que existem. Naquela época, quando o almirante da frota Kong confiou a Kazekage no Mi do tipologia a Dragon, foi com a intenção de prepará-lo como um futuro almirante da frota, alguém que pudesse cobrir a fraqueza dos fuzileiros navais em combate naval. O almirante da frota Kong esperava que Dragon um dia empunhasse o poder da Kazekage no Mi para enfrentar inimigos como Shiki e Barba Branca no campo de batalha. Então, esse é seu trunfo, Darren. Sengoku olhou para ele, com uma expressão sombria e uma voz baixa e séria. Trunfo. Darren riu baixinho. Talvez, mas isso não importa mais. O fato de Dragon aparecer aqui pode não ter nada a ver comigo. Talvez ele só esteja tentando ajudar os fuzileiros navais a superar essa enrascada. Talvez ele esteja retribuindo a eles por criá-lo usando sua habilidade de Akuma no Mi. Quem pode dizer? Sengoku revirou os olhos ao ouvir as palavras do garoto, mas não insistiu mais no assunto. Manter contato secreto com um traidor e criminoso, como Dragon, era claramente uma violação da disciplina militar. Em circunstâncias normais, justificaria uma punição severa, talvez até mesmo a destituição de Darren de seu status militar. Mas agora, Sengoku não tinha o luxo de se preocupar com isso. Sem dúvida, o apoio do Dragon foi uma vantagem enorme. Então, prepare-se para atacar, Almirante Sengoku. Darren disse categoricamente. 30 segundos antes. Jiralharra.
Roger, em breve, sua tripulação não vai aguentar muito mais tempo. Chiqui soltou uma risada distorcida. Seus olhos brilharam com uma estranha luz vermelha, e ambas as lâminas, envoltas em relâmpagos negros e carmesim, desceram como arcos gêmeos de destruição. Estrondo. Roger enfrentou o golpe de frente, defendendo-o com força bruta. A chuva escorria pelo seu rosto, mas seus olhos brilhavam intensamente e intensamente. Impossível. Esses são os camaradas que chegaram até aqui comigo. Ele riu alto, enxugando a chuva do rosto com um movimento da mão. Então, com raios percorrendo o comprimento de sua lâmina, ele cortou de baixo para cima, como se fosse partir o céu ao meio. Um golpe tão devastador que até os demônios fugiriam. Kamuzari. As pupilas de Chiqui encolheram quando ele enfrentou o ataque. No reflexo deles, a espada de Roger brilhou tanto que engoliu todo o campo de visão. Uma onda de pavor o atingiu como nunca antes. Ele não conseguiu bloqueá-lo. Mesmo agora, depois de todos esses anos, ele se lembrava vividamente daquele arrogante lunático Rox. Ele foi ferido por esse mesmo golpe quando subestimou a força de Roger, e só então foi derrubado por Garp. Cada poro do corpo de Chiqui se arrepiou. Um estranho brilho vermelho surgiu nas profundezas de seus olhos. Como um falcão, ele girou o corpo no ar e desviou para o lado. O corte vermelho sangue passou raspando por ele, cortando um tufo de seu cabelo dourado. Aproveitando a oportunidade, Chiqui recuou rapidamente. Pairando no alto, ele encarou Roger, que começara a cair, com um sorriso cruel e selvagem se espalhando pelo rosto. Já que você se recusa a se submeter, não tenho escolha a não ser afundar toda a sua tripulação no mar. Assim que as palavras saíram de sua boca, Otto e Kogarashi balançaram no ar simultaneamente. Não houve corte. Em vez disso, o mar subitamente explodiu com ondas gigantescas. A água corrente subia como sombras infinitas na superfície turbulenta. Bum! O mar soltou um rugido ensurdecedor enquanto ondas enormes surgiam camada após camada, reunindo-se instantaneamente em uma massa colossal de água do mar em forma de leão que cobria o céu. Com as mandíbulas abertas, rugiu e avançou em direção ao Oro Jackson. Shishiodoshi, Shimaki. A bordo do Oro Jackson, os rostos da tripulação de Roger mudaram drasticamente. Seus corações batiam forte, alarmados. Um ataque dessa escala, especialmente na vastidão do mar aberto, não lhes deixou escapatória. Um desespero que eles nunca haviam conhecido antes surgiu em seus olhos. Nem mesmo Garp os havia levado a uma situação tão desesperadora. Pior ainda, contra um tsunami dessa magnitude, o dispositivo de explosão de alta velocidade, carregado no Oro Jackson, foi completamente inútil. Esse louco! Os olhos de Roger se encheram de sangue enquanto ele olhava fixamente para o tsunami que se aproximava, apertando ainda mais sua espada longa. Não se tratava mais apenas do Oro Jackson. Pelo menos 20 navios dos piratas voadores que o cercavam foram atingidos no raio do ataque. Aquele bastardo do Chiqui não se importava nem um pouco com a vida dos seus subordinados. Jirralharra. Roger, você está vendo agora, não está? Chiqui riu descontroladamente, seus olhos brilhando de loucura. Era como se ele já pudesse ver os piratas do Roger sendo engolidos pelo mar. Embora ele já tivesse enfrentado o Roger muitas vezes antes, essa foi a primeira vez que ele realmente o encurralou dessa forma. Quanto às dezenas de milhares de almas infelizes a bordo daqueles outros navios, Chiqui simplesmente as ignorou. Subordinados? Eles não significavam nada para ele. Com força e poder suficientes, ele sempre poderia conseguir mais. Mesmo que Roger não tenha lhe dado nenhuma pista sobre a arma antiga dessa vez, ele acreditava que com o tempo acabaria encontrando-as. Se ele pudesse eliminar Roger agora, ele poderia dominar os mares. Com esse pensamento, sua ambição se acendeu, queimando em seus olhos como um inferno em chamas. Essa é minha verdadeira força. Jirralharra. Sou invencível em batalhas navais. O que é isso? A risada maníaca de Chiqui parou abruptamente. Como se sentisse algo, suas pupilas se estreitaram em pontos afiados enquanto ele olhava fixamente para a cena à sua frente. Os desesperados piratas Roger congelaram. Então suas expressões passaram de choque para puro horror. O que é aquilo? Heilig murmurou com o rosto sombrio. Um desastre natural. Bug gritou com o rosto pálido, o corpo tremendo e os olhos esbugalhados. E não foram só eles. Do outro lado do mar e a bordo das dezenas de navios piratas flutuantes no céu, incontáveis piratas ofegavam em uníssono. Seus rostos perdiam a cor enquanto observavam com pavor o espetáculo que se desenrolava. Eles estavam testemunhando algo que nunca esqueceriam pelo resto de suas vidas. Uma tempestade. Uma tempestade sem precedentes, imbuída de um poder natural inimaginável. Atingiu o tsunami gigante que Chiqui havia invocado com sua Akuma no Mi, e o destruiu em um instante. Então toda aquela água do mar voltou, rolando ao contrário. Um tornado estrondoso destruiu tudo em seu caminho com uma força incontrolável. Isto foi um verdadeiro desastre natural. Capítulo 459. O que é isso? Impossível. Uma tempestade marítima desta magnitude. Nunca vi nada parecido. Os membros dos piratas Roger olhavam para a cena aterrorizante diante deles, atordoados e horrorizados, incapazes de acreditar no que viam. Eles eram diferentes de outras tripulações piratas que navegavam por esses mares. Yonks lendários como Barba Branca e Big Mom, que estavam em pé de igualdade com Roger, governavam seus próprios territórios ou controlavam regiões inteiras do mar. Eles não vagavam sem rumo de uma ponta a outra do oceano. Mas os piratas do Roger eram diferentes. Por causa do sonho idiota do seu capitão, eles viajaram por todos os mares, visitaram todas as nações, todas as cidades. Até mergulharam em lugares aterrorizantes e perigosos que outros não ousariam se aproximar. Só para apreciar a paisagem e a beleza do mundo. E no entanto, mesmo com todas as suas experiências, mesmo depois de enfrentar inúmeras terras perigosas, eles nunca tinham visto nada tão avassalador quanto isso. Vento. Uma ventania sem igual.
Uma tempestade rara, trazendo ondas monstruosas e chuva torrencial, rugia pelo mar, girando, surgindo e espiralando em direção ao céu. O mar, misterioso e mortal. Para um pirata, uma tempestade no mar era o desastre natural mais desesperador de todos. Chuvas torrenciais, ventos explosivos, colunas de água surgindo. Tornados de água começaram a aparecer um após o outro, estendendo-se do mar ao céu. As forças mais mortais da natureza se retorciam e se fundiam naquele momento, formando uma calamidade de pura destruição. Até onde a vista alcançava, a tempestade cobria todo o céu. Dezenas de enormes colunas de tornado avançavam em sua direção, como se o céu e a terra estivessem desmoronando. Em meio aos olhares aterrorizados de todos os presentes, vários navios de guerra dos piratas voadores estacionados na borda do campo de batalha foram devorados em um instante. No momento em que fizeram contato com os tornados, os navios foram violentamente despedaçados pela força esmagadora. Destroços e destroços de navios, mastros e cascos quebrados e corpos mutilados de piratas foram todos arremessados para o céu pelos ventos uivantes. Milhares de piratas não conseguiram sequer reagir. Nem um único grito escapou deles antes de serem dilacerados, transformando-se em fontes de sangue que tingiram os tornados de um vermelho escuro e infernal. Droga! Que diabos está acontecendo? O Ouro Jackson estremeceu violentamente sob seus pés enquanto a tempestade o castigava implacavelmente, gemendo como se pudesse se partir a qualquer segundo. Todos os sistemas de propulsão a bordo falharam. As velas foram rasgadas em pedaços. Os furacões que rodopiavam para frente e para trás prenderam os navios no mar e no céu, como se tivessem caído em um atoleiro de vento sem saída. Isso não pode ser real. Chique flutuava alto, sentindo o peso esmagador da tempestade repentina que se abatia sobre ele. Uma sensação de aperto percorreu seu peito, e suas pálpebras se contraíram incontrolavelmente. Ele podia sentir isso. Seu controle sobre a frota aérea dos piratas voadores estava desaparecendo. O poder desta tempestade marítima era simplesmente enorme demais. Nem mesmo alguém tão forte quanto ele poderia igualar a força da própria natureza. Por que isso está acontecendo? Meu navegador, aquele bastardo. Ele não disse que o clima ao redor do Mar Eduor estava complicado, mas ainda dentro de limites controláveis. Observando as dezenas de tornados avançando como muros de cidades em colapso, cada vez mais rápido destruindo e engolindo sua frota. Os olhos vermelhos de Chique pareciam prestes a explodir, rasgar. Uma série de explosões estrondosas ecoaram de cima. No meio do aguaceiro e dos ventos violentos, relâmpagos pálidos cruzavam o céu, nascidos do caos da tempestade. Ah! Chique-sama, ajude-nos! Chefe Chique! Gritos curtos e aterrorizantes soaram quando 2 dos navios piratas flutuantes foram despedaçados pela tempestade. Fragmentos de cascos destruídos e destroços quebrados choveram, misturados com membros dilacerados e corpos sem vida. O clima caótico do Mar Eduor e o tempo tempestuoso só alimentaram a fúria da tempestade, levando-a a novos extremos, selvagem e completamente fora de controle. Devemos recuar. O rosto de Chique estava mortalmente pálido quando o pensamento instintivamente surgiu em sua mente. Preso nas garras da tempestade, ele não conseguiu mais controlar o voo da frota. Dezenas de tornados com força de furacão estavam agora ao alcance do ataque. Se persistissem por mais tempo, não só toda a frota seria aniquilada, como ele próprio poderia não sobreviver. A maior fraqueza da Fuva no Mi eram as tempestades. Chique já podia sentir isso. A capacidade de se manter à tona estava começando a escapar dele. Caramba! Ele praguejou entre dentes quando estava prestes a recuar. Uahara! Chique! Voltei! Uma figura vermelho-sangue irrompeu no aguaceiro como um louco, arrastando uma longa lâmina crepitante com raios pretos e vermelhos, atacando novamente. Seu idiota! As pupilas de Chique se contraíram violentamente enquanto ele rugia. Não estou com vontade de brincar com você, Roger. Estrondo. Suas espadas gêmeas colidiram fortemente contra a lâmina descendente de Roger, liberando uma onda de choque estrondosa que se espalhou para fora. Faíscas voaram em todas as direções, iluminando o sorriso despreocupado de Roger e a expressão sombria e furiosa de Chique. Eu não vou morrer aqui com você. Chique berrou de fúria. A tempestade se aproximava rapidamente, sua ansiedade aumentando, suor frio encharcando suas costas. Mas o espírito de luta de Roger se intensificou. Ele soltou uma risada ousada e calorosa. Não vamos sair de qualquer maneira, então por que não lutar até o fim aqui mesmo? Você pode não escapar, mas eu escaparei. Chique estava prestes a explodir de raiva. Liberando tudo o que tinha, suas espadas, envoltas em raios, caíram em queda. Estrondo. Ouviu-se um estrondo ensurdecedor. Sem apoio no ar, o corpo de Roger foi lançado para trás. Chique nem olhou para trás. Porque atrás dele, uma sombra enorme estava surgindo. A tempestade estava quase chegando. Ele tinha que sair agora. Chique gritou internamente e levou seu poder de Akuma no Mi ao limite, tentando se afastar da tempestade rugindo. Mas a força da tempestade o imobilizava, resistindo à sua ascensão. Era como um vórtice enorme tentando puxá-lo para dentro de seu núcleo. Fique longe de mim. Ele rugiu com as veias saltando, rangendo os dentes. Sangue começou a escorrer de suas narinas. Forçando o poder da Fuva no Mi ao seu limite, seu corpo começou a se libertar das garras da tempestade. Ele estava subindo. Ele conseguiu. Ele poderia escapar. Os olhos de Chique de repente se iluminaram de esperança. Ele caiu na gargalhada. Jirralharra. Roger, vou sair daqui primeiro. É uma pena que eu não tenha conseguido afundá-lo com minhas próprias mãos. Mas o resultado não vai mudar. Sua jornada termina aqui. Seja enterrado neste lugar. Esta tempestade única não é o funeral perfeito para você. Jirralhalha. Sua risada arrogante e maníaca ecoou pelos céus. Mas naquele momento, atire nele. Emma, uma voz fria e cortante como o sussurro de um demônio soou de repente a vários quilômetros de distância.
Capítulo 460. A voz carregava uma clareza sinistra e penetrante, cortando o caos como uma lâmina e alcançando os ouvidos de todos, mesmo em meio à tempestade devastadora. No momento em que soou, o corpo inteiro de Shiki estremeceu com o choque. Suas pupilas se reduziram a pontinhos. Aquela voz familiar, amaldiçoada. Poderia ser. Uma terrível premonição surgiu dos recessos mais profundos de sua mente. De repente, um raio de luz negra e cortante atravessou a tempestade como uma flecha, atravessando a chuva torrencial e os ventos uivantes com uma velocidade inimaginável. Atravessou a parede espessa da própria tempestade e veio guinchando em sua direção. Essa espada. Shiki reconheceu instantaneamente. Aquele clarão sinistro e perverso de luz negra. A lâmina amaldiçoada Ema. Ele uivou pelo céu, abrindo um caminho temporário de vácuo no meio da fúria da tempestade. Daquele túnel fugaz, Shiki finalmente avistou algo estranho no mar distante. Navios de guerra. Sombras de navios de guerra tremeluziam através do vento e da chuva. No navio da frente, Shiki avistou uma figura alta na proa, fumando um charuto. Ele estava sorrindo diretamente para ele. Caramba! Isto foi uma emboscada da marinha. Como diabos eles sabiam que ele estava aqui? Há quanto tempo eles estavam à espreita? Quantas tropas estavam escondidas lá fora? Uma enxurrada de perguntas sobrecarregou os pensamentos de Shiki, deixando sua mente momentaneamente em branco. Zumbido. Ema rasgou o ar e fechou a distância em um instante. Nas pupilas cada vez mais estreitas de Shiki, a lâmina negra cresceu rapidamente, indo direto para ele com uma velocidade assustadora. Um arrepio percorreu sua espinha. Rangendo os dentes, ele cruzou as duas espadas para bloquear. Estrondo. Um estrondo estrondoso irrompeu quando Ema, coberto com aqui de armamento, foi desviado com força bruta. O impacto do golpe fez o corpo de Shiki tremer. Ele perdeu um pouco o equilíbrio apenas pela força. Então, seus olhos se arregalaram. Suas pupilas dilataram. Vasos sanguíneos transbordaram na parte branca dos olhos, pintando-os de vermelho. Uma onda de descrença e terror surgiu em seu rosto, por causa do ataque anterior de Roger, por causa da lâmina de Darren. Esse atraso de uma fração de segundo. De trás, uma força de sucção aterrorizante surgiu de repente. A tempestade furiosa uivou e rasgou o tecido de suas costas, cortando sua pele como lâminas. Não. A voz de Shiki era quase um sussurro, tremendo de negação. Bum! A tempestade apocalíptica e estrondosa o engoliu por inteiro. Argue! Preso no redemoinho, incapaz de resistir, Shiki gritou em agonia enquanto sentia seu corpo sendo despedaçado pedaço por pedaço. Por um momento, ele pensou ter visto uma forma escura voando em sua direção. Então tudo ficou escuro. Uma dor lancinante perfurou sua testa, e ele perdeu completamente a consciência. Funcionou mesmo. Nas ondas agitadas, todos os fuzileiros navais a bordo dos navios de guerra da frota observavam em silêncio e atordoamento a monstruosa tempestade à distância. Um arrepio percorreu suas espinhas. Sengoku engoliu em seco, uma gota de suor escorrendo pela testa. Uma tempestade dessa magnitude, semelhante a um desastre natural, era realmente aterrorizante. Parecia que nem o mar e o céu conseguiam suportar sua força, rugindo como se o próprio mundo estivesse se desfazendo. Aquele garoto Dragon, ele ficou muito mais forte. O pensamento passou pela mente de Sengoku como um raio. Dragon desapareceu. Ao lado dele, Sakazuki falou severamente. Sengoku ficou em posição de sentido e rapidamente se virou em direção ao pequeno barco. Mas do outro lado do vasto oceano, as ondas ainda rugiam, e aquele pequeno barco já havia virado há muito tempo, despedaçado pelo mar revolto. O responsável por conjurar essa tempestade avassaladora havia desaparecido sem deixar vestígios. Perdido? Simples assim? Tão rápido? Que tipo de habilidade era essa? Teletransporte? Ou seria o homem parado ao lado de Dragon? Que assustador! Criar um desastre natural tão devastador. Borsalino, em algum momento, se aproximou de sua poltrona. Sorriu tranquilamente, esfregando a barba por fazer no queixo, fitando a tempestade ao longe com um olhar significativo. Nem mesmo a nossa frota de fuzileiros navais teria chance contra uma tempestade como essa. Com essas palavras, a expressão de Sakazuki ficou ainda mais sombria, como se nuvens de tempestade estivessem pairando sobre seu rosto. As pupilas de Sengoku se estreitaram ligeiramente. Seu coração se contorceu com emoções complexas. Embora a tempestade não fosse inteiramente culpa de Dragon, o clima traiçoeiro e caótico do Mare do Or havia amplificado enormemente os efeitos de sua Akuma no Mi. Ainda era inegável. O controle do garoto sobre a guerra naval era assustador. E agora que tal gênio, armado com o que só poderia ser descrito como uma destreza invencível em batalhas navais em larga escala, havia deixado os fuzileiros navais e se tornado um homem procurado. Só de pensar nisso a mente de Sengoku começou a girar. E se um dia eles realmente tivessem que entrar em guerra com Dragon? Ele nem ousava imaginar esse futuro. Não, agora não era a hora de pensar nisso. Sengoku balançou a cabeça, afastando os pensamentos da mente. Sua expressão endureceu novamente enquanto ele se concentrava em Darren. Darren, quando lançamos o ataque? Espere um pouco mais. Darren exalou lentamente, uma coluna de fumaça saindo de sua boca como um dragão, um sorriso selvagem repuxando seus lábios. Temos que esperar a tempestade passar antes de lançar o ataque. Se formos pegos por ela, nem mesmo os navios de guerra da marinha sobreviveriam a algo dessa magnitude. Ele lançou um olhar na direção do local onde Dragon havia desaparecido e então desviou o olhar. A habilidade de Kuma é realmente conveniente.
Com o apoio de Kuma e o comando esmagador do próprio Dragon sobre a Kazekage no Mi na guerra naval, dificilmente havia oponentes nos mares que pudessem realmente ameaçá-lo agora. Adicione a isso o apoio do próprio Darien e com tempo suficiente, o exército que o dragão criaria poderia se tornar uma força capaz de abalar o mundo inteiro. O pensamento queimava na mente de Darien. Nesse momento, um raio de luz negra retornou do vazio, pairando silenciosamente ao lado dele. No relâmpago bruxuleante, sua lâmina brilhava friamente, faminta por sangue. Emma. A tempestade à distância começou a desaparecer, avançando pelo oceano. Segundo a estimativa de Darien, uma tempestade marítima dessa magnitude se estenderia por centenas de milhas náuticas antes de se dissipar completamente, possivelmente destruindo uma ou duas ilhas em seu rastro. Mas isso não era problema dele. Ele levantou o olhar, estreitando os olhos enquanto observava o campo de batalha. Depois que a tempestade passou, o mar continuou agitado e violento. O oceano inteiro parecia ter sido esmagado pela ira de um deus, navios piratas destruídos flutuavam como lápides, e corpos mutilados balançavam como boias quebradas nas ondas. É hora de limpar a casa. Darien riu friamente. Seus olhos aguçados se fixaram em uma figura cambaleante que lutava para se manter em pé entre os destroços de um navio pirata. Ele levantou a mão direita, dedos bem abertos. Ao sinal, mais de 10.000 fuzileiros navais de elite, distribuídos pelos 10 navios de guerra, ficaram em posição de sentido, mantendo-se eretos enquanto sacavam suas lâminas. O vice-almirante cerrou o punho. Um comando para atacar. Todas as tropas, avancem. No momento em que as palavras soaram, tambores de guerra ecoaram pelo mar. As coberturas dos navios de guerra caíram. As imponentes velas brancas ergueram-se todas de uma vez. O kanji preto e em negrito para a justiça se desenrolou nos 10 recipientes alinhados lado a lado, irradiando uma intensidade arrepiante e justa. Cobrar. Sengoku, incapaz de se conter por mais tempo, sacou a espada da cintura e saltou para o arco, com os olhos brilhando em vermelho enquanto rugia. Por justiça. A intenção de matar subiu em direção ao céu. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.